não compreendemos a forma como Deus age e muitas vezes ficamos questionando, ficamos aborrecidos e também ficamos frustrados. Esse é o estudo de número 1221 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, ele age a favor da humanidade, ele age para o nosso bem. Mesmo sem entendermos, nós precisamos aprender a confiar e a descansar nele. Vamos ao nosso tema. Sabes como Deus opera? Nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 37, verso 15, que diz: porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Outra versão diz: por acaso você pode compreender como Deus controla a natureza? Como ele faz o relâmpago partir das nuvens, por exemplo? Eliú, ele fez essa pergunta a Jó. Com certeza, se nós fôssemos responder a essa pergunta, a resposta é: não sabemos. Esse assunto é muito profundo. Muitas vezes nós traçamos os nossos planos e nós queremos que Deus haja conforme o plano que traçamos. Como geralmente não acontece, nós ficamos até mesmo irados, ficamos frustrados e muitos brigam com Deus, acreditando que Deus tem que abençoar o tempo todo. A Bíblia nos ensina que Deus, ele nos capacita para fazermos os planos. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Nós podemos e devemos fazer os nossos planos, mas devemos entregá-los nas mãos do nosso Deus, porque é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem faz prosperar e é Ele quem dá a vitória. A Bíblia ensina que o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. 1 Crônicas capítulo 29, verso 11 diz: tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Essa é uma declaração que Davi fez ao nosso Deus, reconhecendo a grandeza, a soberania e o seu grandioso poder. Davi reconheceu que tudo vem de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 29, verso 12, a riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Davi declarou que o nosso Deus domina sobre tudo e sobre todas as coisas, e ainda ele fala que Deus, ele supre as necessidades do ser humano. O nosso Deus, ele é fonte de encorajamento e ele é fonte de consolo. Salomão, ele reconheceu que a vitória, ela vem do nosso Deus. Provérbios capítulo 21, verso 31 diz: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Somente o Senhor nos dá a vitória. Somente nele nós somos mais que vencedores. Não é na nossa força e muito menos na nossa capacidade ou na nossa sabedoria. E Salomão nos ensina que nada e nem ninguém consegue se opor à vontade do nosso Deus.
Provérbios capítulo 21, verso 30 diz: não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor, nosso Deus. Ele é maior que os nossos problemas, ele é maior que o nosso opositor, que os nossos inimigos. Mas quando ele decide nos abençoar, quando ele decide agir a nosso favor, ninguém consegue detê-lo, porque a Bíblia nos ensina: agindo Deus, ninguém pode impedir. E muitas vezes nós somos impacientes e queremos que Deus haja no nosso tempo e do nosso jeito. Muitas pessoas ditam a Deus como Deus deve fazer, e olha, até mesmo muitas pessoas acham que Deus tem obrigação de abençoá-las, porque servem e porque buscam ao nosso Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, verso 35, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? A Bíblia nos ensina que o nosso Deus não deve nada a ninguém. Deus age a nosso favor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso e compassivo. O profeta Isaías, ele reconheceu a soberania do nosso Deus. Isaías capítulo 40, verso 26 diz: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, como Isaías nos mostra. Nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, é maravilhoso, Ele é misericordioso, mas também Ele é amoroso e justo. Tudo que Deus nos concede é devido à sua maravilhosa graça, à sua bondade, à sua misericórdia e amor. Salmo 5, verso 7, Davi diz assim: quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa. Olha o reconhecimento de Davi: e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Precisamos reconhecer que Deus nos abençoa devido à sua maravilhosa graça. Até o fato de irmos à casa do Senhor é devido à graça do Senhor, à grande misericórdia do Senhor. Não é resultado de uma barganha, porque eu toco, porque eu canto, porque eu evangelizo ou porque eu faço alguma coisa para o Senhor, mas é porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grandioso e Ele tem prazer em me abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Deus não deve nada a ninguém, mas nós somos devedores a Ele. Paulo, ele se sentia devedor e ele fazia a obra de Deus com alegria. Para Paulo, ele considerava uma obrigação fazer a obra do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 diz: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Lembra que Jesus fala: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? E Paulo ainda fala: ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, fazermos algo para Deus é um privilégio. Mas Deus, Ele não precisa de nós. Mas Paulo, ele considerava essa responsabilidade que foi confiada a ele como se fosse um dever, uma obrigação. Ele tinha muito prazer. Ele buscava em todo o tempo fazer o melhor que ele podia ao Senhor. Já o salmista, ele se questionou como retribuir ao Senhor pelos benefícios que recebera dele. No Salmo 116, verso 12, diz assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? O salmista queria demonstrar gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito. E a Bíblia nos ensina
que devemos ser gratos por tudo, pois Deus, Ele está no controle de tudo e sempre agindo a nosso favor. Isaías capítulo 64, verso 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Se o Senhor não agisse a nosso favor, eu não sei dizer o que seria de nós, mas graças ao nosso Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado em todo o tempo. Paulo, ele nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Cooperar é contribuir ajudando, e o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, o Senhor atua a nosso favor, o Senhor, Ele está sempre nos sustentando. Se pararmos um pouco e lembrarmos de Moisés, ele repreendeu o povo israelita, porque eles foram rebeldes ao Senhor, eles não foram agradecidos por tudo que receberam do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 6 diz: é assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Sempre diante de alguma dificuldade, o povo israelita se revoltava, murmurava, ficavam irados. Mas nós não podemos agir assim como eles agiram. E a Bíblia nos ensina que o ser humano, ele é insaciável. Provérbios capítulo 27, verso 19 e verso 20 diz: assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. O Seol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. Insaciável é algo ou alguém que vive a cobiçar, que nunca se satisfaz. E infelizmente somos assim, sempre em busca de algo novo, e nos frustramos quando não é do nosso jeito. Davi reconheceu que Deus ouvia as orações, mas era devido ao seu imensurável amor. No Salmo 69, verso 13, diz: todavia, eu, Senhor, no tempo oportuno, eleva a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Davi, em seu salmo messiânico, ele orou ao Senhor. Ele pediu por socorro. Ele pediu para o Senhor salvá-lo de alguma situação que o ameaçava. Mas ele confiava plenamente que era devido ao amor grandioso do Senhor que ele seria ouvido e receberia o favor do nosso Deus. Deus age a nosso favor. Nós não sabemos como Deus opera, mas temos a certeza que Deus opera a nosso favor. Nosso Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Salmo 115, verso 13 diz: ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Veja o detalhe do versículo: ele abençoa os que o temem. Eu percebo uma estratégia do nosso inimigo nos tempos atuais, e não é coisa nova não. No momento de frustração, o ser humano fica revoltado porque não recebeu o que pediu em oração, e eles perdem o temor do Senhor. Eles insultam ao nosso Deus, eles se acham injustiçados, eles acham que Deus é injusto por não conceder aquilo que eles estão pedindo. Mas o salmista, ele convidou a todos os que temem ao Senhor para confiar plenamente no Senhor, ou seja, independente das circunstâncias. Salmo 115, verso 11 diz: vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu amparo e segurança. Temer significa respeitar, amar reverentemente, reverenciar.
O nosso Deus, em todo tempo, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa segurança. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá a vitória. E nós precisamos aprender a respeitá-lo e a amá-lo, independente das situações. Quando Davi adulterou com Batseba, ele pediu perdão ao Senhor, ele clamou por clemência, ele sabia que na infinita misericórdia do Senhor, ele receberia o perdão do seu pecado. No Salmo 51, verso 1 diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã e ele teve consciência do seu pecado. Arrependido, ele pediu perdão ao Senhor, pois sabia que Deus era misericordioso e perdoador. No Salmo 86, verso 5, diz assim, é Davi falando: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Somente o nosso Senhor pode perdoar pecados, e a Bíblia nos ensina que devemos confessar a Ele os nossos pecados, porque Ele nos perdoa. Davi reconheceu que Deus é fiel e que Deus é bondoso. Salmo 145, verso 13 e verso 14 diz: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Verdadeiramente, o nosso Deus é bom, é misericordioso, é fiel. Imagina, Ele ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. O nosso Deus, Ele nos sustenta nas provações, nos sustenta nas tentações. Quando nós confiamos e quando nós esperamos nele, o Senhor nos socorre. O contexto do nosso texto base nos mostra que o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, soberano, que age na natureza, que age a favor dos seus filhos, e nós não entendemos, não compreendemos o agir de Deus, mas precisamos ter bem claro em nossas mentes: Deus não deve nada a ninguém. Jó, capítulo 41, verso 11 diz: ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus a mim pertence. O próprio Deus perguntou a Jó: o fato de Deus agir a nosso favor não nos dá o direito de cobrarmos nada, de acharmos que Ele tem obrigação de nos dar o que queremos. Não podemos nos revoltar contra Deus nos momentos de frustrações, mas para que nós venhamos a agradar o nosso Deus e diante das frustrações não ficarmos rebeldes, revoltados, irados, é necessário estarmos meditando na palavra dele e não nos esquecermos dela, assim como o salmista fazia. No Salmo 119, verso 16 e verso 35 diz: encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço da tua palavra, encaminha-me na senda de teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. O salmista orava pedindo ao Senhor para dirigi-lo, para que não afastasse dele a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu vou começar a concluir. Mesmo não compreendendo o agir de Deus, nós não sabemos, nós não compreendemos a forma dele trabalhar em nossa vida. A Bíblia nos mostra diversas maneiras que Deus trabalhou, mas eu devo estar em todo o tempo vigiando, perseverando em oração, perseverando, meditando na palavra de Deus, estar firme na fé. Em todo o tempo eu tenho que temer ao Senhor. Salmo 31,
verso 19 diz: imensa é a misericórdia que destina àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Nunca devemos nos esquecer, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nas situações difíceis, nos momentos angustiantes, nos momentos de frustrações, não podemos perder o temor ao Senhor. Lembre-se, o teu Deus, ele age a seu favor, mas é no tempo dele, é do jeito dele que a vitória virá. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.